Olá pessoal, hoje iremos falar sobre fatoração de polinômios. O primeiro tipo de fatoração é o fator comum. O que é que significa dizer? Imagine que eu tenho uma expressão algébrica em que em todos os termos eu tenha um fator comum, que nesse caso aqui é a letra A. O que é que a gente vai fazer aqui? Se o A é fator comum em todos os termos, eu posso isolar o A e vou multiplicar pela expressão algébrica em que cada termo divide o A. Ou seja, AX dividido por A sobra apenas o X. AY dividido por A sobra apenas o Y. E A vezes Z vezes W dividido por A sobra apenas o Z vezes W. Bom, em outra videoaula nós vimos a questão do fator comum quando trabalhamos os produtos notáveis, né? A propriedade distributiva faz com que isso aqui garanta que é verdade. Se eu multiplicar o A com X, vira A vezes X, volto para cá. Se eu multiplicar A com Y, fica A vezes Y, eu volto para cá. E se eu multiplicar esse A com Z e com W, volta para cá. Ok? Em termos de exemplo para você praticar em casa, que é como eu sempre falo, não adianta estar falando aqui para vocês se vocês não praticarem. Então você vai trabalhar o seguinte fator comum. Super simples, ok? Vamos colocar um outro exemplo. Muito bom? Agora fica para vocês praticarem. O segundo tipo de fatoração é o fator por agrupamento. Então o que a gente vai fazer na verdade é trabalhar o fator comum duas vezes, em forma de agrupamento. Então veja assim, veja a expressão 2x mais 4y somado com x quadrado mais 2xy. Normalmente o fator por agrupamento ele vem em quantidades pares de termos. Então é importante a gente salientar isso aí. Ao aluno que está começando, normalmente ele vem com 4 termos. Então é bom a gente observar. Outra coisa que tem que ter um olhar muito minucioso é que nem sempre eu vou ter um fator comum em todos os termos. Então eu separo por grupos. Então observe que em 2x e 4y eu tenho um fator comum. A princípio parece que não se tem, mas o 4 nada mais é que 2 multiplicado por 2. Então aparece em 2x e 4y o mesmo valor 2. É um fator comum 2. Tá? E aqui nesses dois últimos termos, o x ao quadrado e o 2xy, também aparece um fator comum que já é mais visível, que é o valor x. Lembrando que x ao quadrado, a gente já viu em questão de definição de potenciação, que x ao quadrado é x vezes x. Então eu posso aplicar o fator comum nesses dois termos, lembrando que aqui é o 2. E como é que a gente faz aqui a questão do que vai ficar dentro do parênteses? É exatamente você pegar esse termo 2x e dividir por 2,
sobra x. Se eu pegar 4y e dividir por 2, sobra 2y. Lembrando que eu faço 2 vezes x para obter esse, 2 vezes 2y para obter esse outro aqui, que é a questão da propriedade distributiva. Vou agora trabalhar esses outros dois termos. Coloco o sinal que aparece aqui para mim. E o fator comum que existe entre esses dois termos é exatamente o x. Na hora que eu coloco dentro do parênteses, x ao quadrado dividido por x, sobra apenas um x. Lembrando que é x porque x vezes x é exatamente x elevado ao quadrado. E 2xy dividido por x sobra 2y. É uma coisa interessante que é como a gente gosta de falar. Por sorte, o x mais 2y e o x mais 2y aparecem nesses dois termos. Então eu posso novamente, e vou fazer isso, aplicar fator comum. Então apliquei fator comum uma vez, e agora eu vou aplicar a segunda vez. Então como é que fica isso? O fator comum entre esse termo e esse é exatamente x mais 2y. Então tenha muito cuidado com isso aqui agora, que confunde muitos alunos. Na hora que eu dividir essa expressão todinha por x mais 2y, o que sobra? O 2. Lembrando que eu já abro o parênteses aqui para colocar. E quando eu pegar essa expressão x multiplicado por x mais 2y e dividir por x mais 2y, sobra apenas o x. Normalmente, o fator por agrupamento resulta num produto entre duas expressões algébricas. Veja bem, por que isso aqui dá certo? Vamos aplicar a distributiva aqui que a gente aprendeu já. X vezes 2, 2x. 2y vezes 2, 4y. X multiplicado por x, x ao quadrado. E 2y multiplicado por x, 2xy. O interessante é que eu não só tenho uma forma de fazer. Veja bem. Observe que entre 2x e x ao quadrado também tem um fator comum. E entre 4y e 2xy também eu tenho um fator comum. Olha como é que fica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar essa expressão da seguinte maneira. Eu só vou alterar aqui a ordem e você vai ver, a gente já comentou sobre isso também, que a ordem não vai alterar o resultado. Vou organizar aqui dessa maneira. Ok? 2x, x ao quadrado, 4y, 2xy. Então agora eu vou aplicar o fator comum aqui. Sendo o fator comum entre esses dois o x. Quando eu pegar 2x e dividir por x, isso aqui sobra x. Quando a gente pegar x ao quadrado, desculpa, aqui é 2, né? Quando eu pegar x ao quadrado e dividir por x, aqui sobra x. A expressão 2 mais x, olha só, já aparece aqui. Mas o fator comum entre 4y e 2xy, então tenha muito cuidado, lembrando que 4 é 2 vezes 2, é 2y. Então vem aqui, ó, 2y, e vou pegar o 4y e dividir por 2y, lembrando que eu estou fazendo fator comum entre esses dois termos agora. 4y dividido por 2y dá 2, novamente 2 aparece. E 2xy dividido por 2y dá x. Então já perceba que ficou aqui, ó, 2 mais x como fator comum dos dois termos. E a expressão x mais 2y, ela aparece aqui, ó, x e 2y. Aplicando o fator comum, mais uma vez, ficamos com o fator comum 2 mais x
E aqui fica x somado com 2y. A ordem aqui dos fatores não vai alterar o resultado. Uma expressão x mais 2y multiplicado por 2 mais x é a mesma coisa que 2 mais x multiplicado por x mais 2y. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever. Acesse também os meus blogs geraldonafisica.blogspot.com e gnamatemática.blogspot.com. Te vejo na próxima aula. Tchau!